No dia 20 de agosto, o Cruzeiro enfrentou o Confiança pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi a primeira partida de um campeonato nacional a ter público na pandemia do coronavírus. O que era motivo de alegria se tornou uma grande polêmica, envolvendo os 20 clubes da Série A e B, a CBF e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O principal motivo da polêmica foi a volta do público, que só aconteceu por causa de uma liminar do STJD favorável ao Cruzeiro. Os outros 19 clubes da Série B se manifestaram contra a presença do público apenas no jogo do Cruzeiro. Para o advogado da área trabalhista Paulo Valede, a liminar a favor do Cruzeiro influenciou a CBF a liberar o público na Série B. Eu acredito que sim, né? Uma liminar expedida pelo STJD, conferindo o direito a determinada agremiação já realizar jogos com a sua torcida presente, necessita uma atitude, uma proatividade da própria CBF para tentar que isso seja trazido para um patamar de igualdade. A polêmica foi parecida na Série A, já que o Flamengo conseguiu uma liminar que lhe dava direito a 3 jogos com público. O problema é que a primeira partida era o jogo de volta das quartas de finais da Copa do Brasil contra o Grêmio, e o jogo de ida no Rio Grande do Sul foi sem torcida. Segundo o protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios da CBF, em caso de jogos de mata-mata, se a partida de ida não tiver torcida, a de volta também não deve ter a presença do público. Nesse caso, as chances do rubro-negro ser punido são baixas, de acordo com o advogado. Considerando que o Flamengo estava respaldado por uma liminar concedida pelo STJD, não me parece a princípio que o Flamengo seja passível de sofrer alguma punição sob o ponto de vista desportivo, não é? Como perda de pontos, perda da partida, uma penalidade pecuniária, eu não acredito nisso. Todavia, entendo eu que as regras de retorno do público aos estádios têm uma orientação e uma aplicação de competência do poder público. Mesmo com a presença ainda do Covid-19, hoje já existe uma flexibilização maior de fluxo de pessoas nas ruas, devido à queda de contaminação da doença e da aplicação das doses de vacina. Para o infectologista Edmilson Migovski, os riscos de contaminação dentro dos estádios são baixos, uma vez que o ambiente é em local aberto e existe o distanciamento entre os assentos. Os riscos de liberação de público nos estádios, dependendo do país, dependendo da região, dependendo da cidade, é muito pequeno, né? Até porque o ambiente de estádio é um ambiente aberto, o pé direito é muito alto, desde que você, observando o distanciamento, a utilização da máscara, né? Optando por pessoas vacinadas ou por pessoas que já tiveram enfermidade, o ambiente estádio de futebol é um ambiente, sim, seguro pela maior ventilação. É muito melhor, por exemplo, você comparecer no estádio de futebol do que fazer aglomerações num bar, por exemplo. Perguntamos para alguns torcedores o que eles acham sobre o momento da volta da torcida aos estádios. Concordo sim com a volta do público aos estádios, tendo em vista que a vacinação só vai avançando, a situação vai melhorando cada vez mais. E também se for seguido o protocolo para a entrada nos estádios. Então, eu sou sim a favor da volta ao público aos estádios, com segurança. Como exemplo, a gente tem grupos de pagode, rodas de samba, com uma segurança para todos. Porque temos diversas atividades públicas funcionando como boates, casas de shows. Então por que o público não pode voltar? Claro, com todos os protocolos e todas as medidas protetivas para que o Covid não volte ao que já foi um dia. Desde o dia 20 de agosto até o final do mês de setembro, muito se discutiu sobre as consequências da volta aos estádios. É uma reunião realizada entre a CBF e os representantes dos clubes da Série A, que decidiram liberar a presença do público para todos os times. A expectativa é que essa volta ocorra de forma gradual, com uma porcentagem de menos de 50% da capacidade dos estádios, para que dessa forma possa haver um bom distanciamento e assim contribuir para uma boa partida de futebol com segurança e muita emoção.